Olá pessoal, estou de volta aqui no canal Teologia Geral para trazer mais conteúdos para vocês. Eu dei uma pausa, né, de praticamente 2 meses, onde teve aí esse período político e aí eu fiquei um pouco fora aqui do canal falando sobre questões da Bíblia, né, e aí eu resolvi falar sobre mais ali questões políticas e envolvendo ali alguns debates sobre alguns assuntos. Mas eu estou de volta, né, para falar sobre os assuntos bíblicos, né, sobre traduções e coisas a mais. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui um tema que eu considero de grande importância, certo? É um tema que eu estava aí olhando, né, alguns vídeos, comentários e até sites, né, falando acerca da tradução NVI. Então aqui temos duas perguntas. A NVI é uma tradução deturpada? Devemos ou não usá-la? Por que eu tenho aqui duas perguntas? Porque pelo que eu vi, né, até mandaram para mim fotos, né, de alguns comentários criticando a tradução NVI, falando que ela é uma tradução corrompida, que ela é uma tradução deturpada, que não devemos usá-la, que ela é uma tradução que arrancou versículos, que arrancou textos, que arrancou palavras, que desmente ali a divindade de Cristo, que ela faz uma série de coisas, né? E aí, essas pessoas, no caso, várias pessoas, estavam aí falando que não devemos usá-la porque ela é uma tradução deturpada e até mesmo diabólica. É isso mesmo, diabólica. Eu fiquei olhando assim, rapaz, eu não sei se esse pessoal eles têm noção do que eles estão falando. Eu não sei se esse pessoal eles conhecem de tradução. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Bom, mas eu quero aqui esclarecer algumas coisas, caso você já ouviu sobre isso. E provavelmente, se você não ouviu, você vai ouvir. Então vamos lá, né? Claro, mas antes que eu comece a comentar sobre este assunto, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, peço também que curta aqui o canal e caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso, né, de teologia, você pode aí se comunicar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está o meu WhatsApp, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu peguei dois textos, tá? Um de Gênesis 2:2 e um de Isaías 9:5 para ilustrar algo para vocês compreenderem como que funciona a questão de tradução. Primeira questão: quando se vai fazer uma tradução, é necessário que se escolha primeiro um texto. Essa tradução vai se basear em que texto? Quando falamos do Antigo Testamento, temos, por exemplo, o texto hebraico, que é o texto da Bíblia Stuttgartense. Esse aqui é um texto, né, que vem ali da era medieval, século X, ali século XI. E aqui é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento ali para o grego. Então aqui eu tenho o texto hebraico e tenho o texto grego, certo? Tá. Quando se escolhe um texto para fazer uma tradução, essa tradução ela tem que seguir aquele texto que foi escolhido para ela ser traduzida. Ela tem que reproduzir o que aquele texto fala, certo? Independente se você concorda, se você discorda, não interessa. Ela vai seguir o que aquele texto diz. Porque se aquele texto foi escolhido para ela ser traduzida, então ela vai representar aquele texto, certo? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma tradução, certo? Baseada no texto hebraico de Gênesis 2, versículo 2. Quando você chega aqui, ó, nessa partezinha aqui, o que você vê? Você vê aqui, né, o Vayechal Elohim Bayom Hashevi, que está falando que Deus ele descansou, ele concluiu a sua obra no sétimo dia. Aqui você tem, ó, o Shevi, que é sétimo. Aqui você tem o Yom, que é dia. Aqui você tem o Ba, que é o no. Aqui você tem o Elohim, que é Deus. E aqui você tem o verbo, que é concluiu, descansou, né? Enfim.
E aí você vai fazer aqui essa tradução. Você tem que respeitar o texto hebraico. Por quê? Porque a sua tradução ela está tendo como base o texto hebraico. Então ela vai ter que seguir esse texto hebraico. No entanto, se você decide fazer uma tradução baseando-se no texto grego do Antigo Testamento, você pode dizer, olha, eu vou fazer aqui uma tradução do Antigo Testamento baseando-se no texto grego. Então você vai ter que respeitar o texto grego. Mesmo se ele falar coisas que você não concorde, você tem que colocar ali. Porque a tradução é baseada naquele texto, certo? Mas digamos que você vai traduzir Gênesis 2:2, o mesmo texto. Então, quando você chega aqui, o que você se depara? Você se depara com algo interessante, né? Que fala assim, ó, Kai suneteles in hoteosin te remera te recte ta erga. Vocês estão vendo esse recte aqui? Isso aqui é sexto. Aqui, ó, remera te recte, né? É o sexto dia. E está falando que Deus ele descansou, Deus aqui, ó, hoteos, né? Sunetele, assim, ele realizou, ele concluiu, né? E Deus concluiu no dia sexto, ou seja, num sexto dia, né? Tá erga, que é o trabalho, autor seu, ou seu trabalho, ou a sua obra. Então aqui, como fala sexto dia, você tem que respeitar. Você tem que colocar na sua tradução que Deus descansou no sexto dia. Por quê? Porque o texto que você usou foi o texto grego. E o texto grego ele está falando isso aqui. Então você tem que respeitar, certo? É assim que funciona quando você vai fazer uma tradução baseada em um texto. Beleza? Fique bem claro. Aí, digamos que você chegou ali em Isaías 9:5. Aqui é o 9:6, tá? Que ele quando vai falar, né? Que um menino nos nasceu, tal ali, que o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, né? Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aí, digamos que você vai ali fazer a sua tradução baseando-se no texto hebraico. Então, como é que você traduz isso aqui? Você vai ter que respeitar o texto hebraico, certo? Você vai colocar aqui a tradução mais próxima possível que o texto tem ali, né? Então, você tem aqui o vai querer, vai querer, né? Vai querer, Shemô, certo? Vai querer, Shemô, que é o e se chamará seu nome, certo? Aqui você tem o Shem, que é essas duas letrinhas aqui, que é nome, e essa última aqui, ó, é o O, que é um sufixo. Então, seu nome, né? Esse sufixo é seu, e essas duas letrinhas aqui envolvem ali o nome. Então, seu nome. E se chamará o seu nome Pelé. Pelé é algo maravilhoso, algo extraordinário, tá? E o Eitz, né? Que é o conselheiro, né? Você vai traduzir dessa forma. Ou outra expressão, caso você queira, né? Mas que esteja de acordo com a palavra hebraica ali. E aí você tem o El Gibor, né? El Gibor, que é aqui o Deus forte, né? O Deus poderoso, ou guerreiro valente. Você pode aqui verter de várias formas. Aqui você tem o Aviade. Aviade é o Pai Eterno, é o Pai da eternidade, tá? E por fim você tem o Sar Shalom, que é o príncipe da paz. O Sar aqui é o príncipe e o Shalom é paz. Beleza. E aí você fez aí a sua tradução. Porém, digamos que você vai traduzir o mesmo texto baseando-se na Septuaginta. O que vai acontecer? Você tem que respeitar o que está no texto grego. Certo? E como é que está no texto grego? Aqui você tem kai, kaleitai, né? E se chama, que é um presente passivo, certo? E se chama, to onoma autu, o seu nome, megales, bules, angelos. Olha só que coisa interessante, ó. Aqui fala megales, bules, angelos. Isso aqui é mensageiro do grande conselho. Angelos, aqui está no caso nominativo, é anjo, mensageiro, que vem primeiro na tradução. Então, mensageiro, né, megales do grande buleus, conselho.
Aí quando você chega nessa tradução aqui e o leitor ele lê, ele vai, poxa, então quer dizer que o cara ele deturpou, ele tirou o que o texto hebraico diz e colocou a ideia dele. Não, o tradutor ele respeitou o texto que foi escolhido para traduzir aquela versão que ele está fazendo. Então, não é que o tradutor ele chegou e arrancou ali pelo seu bel prazer. Não, ele baseou-se num texto que foi escolhido para fazer a sua tradução. Então, esse tipo de coisa que acontece. O texto grego aqui para o texto hebraico é uma diferença absurda. Uma coisa é ser o mensageiro do grande conselho, outra coisa é você ter aqui 5 títulos, tá? Então, assim, isso tem que ser levado em consideração quando se vai falar de tradução. Antes de você criticar a tradução A ou a B, entenda por que foi que o tradutor fez aquilo. Ele fez aquilo com base no que? Ele usou qual texto? Depois que você descobrir, você vai entender que não foi ele que inventou. Ele se baseou em algum texto, tá? E aí vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho o Apocalipse, né? 1:11. Esse texto aqui foi um dos textos que eu vi algumas pessoas falando que a NVI deturpou essa passagem para omitir que Jesus não é Deus. Eu ouvi isso, né? Então tá. Gente, é o seguinte. Vocês sabem que o Novo Testamento tem muita discussão de variante textual, certo? Vocês sabem que existe o texto crítico, vocês sabem que existe o texto bizantino, e esse texto bizantino ele tem ali praticamente 3 tipos, né? O texto receptus, o texto majoritário e o texto da família 35 do Ibur-Pickering, que é esse texto aqui, certo? E você tem o texto crítico que é baseado nesse, que é o Nestle Aland edição 28, beleza? E aí o que acontece? Esses textos eles se chocam sempre, né? Hora ou outra eles estão ali se chocando, certo? Não só esses dois, mas como o texto bizantino como um todo. Então tá, o que acontece aqui? Aqui a Bíblia ACF fala assim, ó, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Quando você pega esse mesmo texto na NVI, a NVI fala assim, ó, que dizia, escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. Ele fala o nome das 7 igrejas. O que você notou? Você notou que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, não tem na NVI, certo? E nota também, esse que estão na Ásia também não tem aqui na NVI. Olha só que coisa curiosa. Então, o argumento que eu vi foi que a NVI deturpou esse texto, o que é completamente falso. A NVI não deturpou o texto. O ponto é, o texto que a Bíblia ACF ele foi baseado é o texto dos Receptos, que é esse texto grego aqui, ó. E esse texto grego aqui, ele tem aqui, ó, ego, emi, to, alfa, kai, to, ômega, ro, protos, kai, ro, eschatos, kai. Que é, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro i. Beleza? Então, o texto dos Receptos, ele traz isso aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega e tal. E o texto dos Receptos, ele também traz a questão aqui, ó. Estás em Ásia, né? Que que estão na Ásia. Ele também traz isso aqui. Certo? Porém, o texto que a Bíblia NVI foi feita é esse texto grego aqui. E esse texto grego aqui não tem. Olha aqui, ó, esse aqui é o texto dos Receptos, esse aqui é o texto crítico, ou mesmo o texto bizantino. Por exemplo, o texto do Ibur-Pickering, certo? Da família 35. Quando você abre aqui no livro do Apocalipse, ó, eu vou até abrir aqui.
Eu vou até simplicidade para mostrar, né? O versículo 11, quando você abre aqui, o que você nota, gente? Você nota que não tem isso aí. Eu sou o Alfa e o Ômega e tal, tal, tal. Não tem isso no texto do Pickering, tá? É um texto bizantino. E esse texto bizantino não tem essa parte também. O texto crítico também não tem. E a Bíblia NVI, essa aqui, ó, ela foi baseada em que texto? No texto crítico, na maioria dos casos. Que ela pega aqui o Legúcias, né, que é o que dizia. Aqui você tem tanto no texto Receptus quanto no texto crítico, certo? E aí, quando você passa essa palavra, você tem o que? O Roblepes, que ele já pula, né? Ele não tem o alfa e o ômega, tal, tal, tal. Ele não tem. Ele já pula para aqui, ó. Ele pula, né? E vai. Aí ele pega o Repta Eclesias, que é as 7 igrejas, e bota lá os 2 pontinhos e cita quais são essas igrejas. Você nota também que esse texto grego aqui, ele não tem essa parte final. As igrejas da Ásia, ou que estão na Ásia, né? Aqui fala as 7 igrejas. Aqui fala as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, o texto dos Receptos, ele tem isso aqui a mais. Ele é mais longo, certo? Então, a NVI deturpou o texto? Não. Ela se baseou em um texto que não tem, certo? Que não tem isso aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, certo? E para dizer, mas isso aí é o texto crítico. Negativo. Não é. O texto do Pickering também não tem, tá? O texto do Pickering está aí, basicamente como está na Bíblia NVI, certo? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, quando você pega o texto do Pickering, né? Você vê que ele coloca aqui no aparato crítico dele, a família 35, que está exatamente dessa forma aqui, ó, tá? E também outros textos bizantinos, eles também falam aqui a mesma coisa do texto crítico. O texto dos Receptos é que traz isso aqui, tá? Ele que vai falar isso aqui. Como a Bíblia, ACF, ela é baseada no texto dos Receptos, que é esse texto aqui, então ela tem que colocar o que está aqui. Ela não foi baseada nesse texto grego? Foi. Então, ela tem que reproduzir o que está nesse texto. A NVI não. A NVI ela foi baseada em outro texto grego, né? Onde não tem isso. Então, ela vai colocar o que está ali no texto em que ela foi ali traduzida, certo? E por fim, pessoal, temos aqui o famoso 1 João 5,7. Aí eu vi vários comentários, pessoas falando assim, a Bíblia NVI, ela deturpou 1 de João 5,7. Ela arrancou o texto para negar a Trindade. Não, gente. A NVI não fez isso. Por quê? Ó, aqui eu tenho a Bíblia ACF, né? Ela vai falar porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ela é baseada em que texto? Textos aceitos, que é esse texto aqui, ó. Tá vendo? Porque 3 são aqui, ó. Rod 3, Eisim, Roi, Marturuntes, Ento, Urano, Ropater, Rologos, Kaito, Hagion, Pneuma. Aí entra, né? Kai, Rutoi, Roi 3, Ren e Si. Então tá. Aqui fala. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Beleza. Só que a NVI, ela é baseada nesse texto aqui, gente. Há 3 que dão testemunho. Tá aqui o texto grego. Mas isso aí é o texto crítico, que ele é um texto assim assado. Pera aí. Eu sou um dos opositores ao texto crítico, mas nesse caso aqui, não é só o texto crítico que está falando isso. O próprio texto do Pickering também fala. O texto do Pickering só fala isso aqui também, ó. Quer dizer, o texto que o Pickering tem, o texto crítico
eles falam a mesma coisa, eles estão em concordância aqui. E quando você pega o aparato crítico do Pickering, caso você não tenha ainda, né, caso você não tenha ainda esse Novo Testamento grego, eu digo que compre urgentemente, porque é excelente. No aparato crítico aqui, o Pickering aqui, ó, ele reproduz isso aqui, ó, só já pula para o versículo 8. Então, quer dizer, esse texto aqui, ele é baseado no textos receptos, no caso aqui, o texto da ACF. E a NVI é baseada em outro texto, que não é no texto dos receptos. Então, quer dizer, ela tem que reproduzir o que está no seu texto. Não é que o tradutor ele quis arrancar, ele não botou de propósito, porque ele não quis falar sobre Trindade. Gente, não tem nada a ver. Tá? Eu sou trinitário até os ossos, mas esse texto aqui ele é um acréscimo claro. Ah, mas é o texto crítico. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm que estudar antes de vocês sair falando o que não sabem. Eu vejo gente que nunca estudou nada, não sabe nem o básico de grego, hebraico, e quer opinar sobre tradução. Ah, que não sei quem arrancou, que arrancaram ali um texto. Peraí, calma, vamos analisar. Esse texto foi baseado em quê? Esse texto que ele foi baseado tem ou não tem? É daí que a gente vai analisar. Não é chegando assim, ah, porque a ACF tem, a outra também tem que ter. Não, a maioria, se você pegar aí diversas versões em português, elas não têm isso aqui. É isso aqui, ó. Não tem. NVI, NVT, aqui o que você quiser, não vai ter. Se não me engano, também tem parece que a LTT, ela tem a ACF e a King James de 1611. Porque elas são baseadas no mesmo texto grego. Então é como se uma reproduzisse a outra. Entende? Então, pessoal, é isso aí. Antes de vocês falarem alguma coisa ou vocês ouvirem alguém falando alguma coisa, não reproduzam sem vocês ter certeza. Estudem, analisem, pensem. Se vocês não souberem, procurem quem sabe, quem realmente sabe, tá? Tem diversos professores aí, vocês podem aí tirar dúvidas, né? E aí se vocês vão aí compreendendo, estudem crítica textual, analisem essas questões de manuscritos, entendam como uma tradução é feita, existem diversos critérios, não é chegar assim, ah, eu vou colocar aqui, isso aqui eu vou arrancar, não é bem assim, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que também vai ser sobre a tradução NVI. Será que a tradução NVI ela omite o sacrifício de Cristo? No caso, a expiação pelo seu sangue? Esse vai ser praticamente o título do próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e eu vou ficando por aqui e até mais. Fui!